Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vamos continuar com essa série sobre a abertura que está provocando muita reação. E que bom, as pessoas estão gostando, estão fazendo perguntas. E nós temos novidades, bastante novidades acontecendo e algumas previsões do que poderá acontecer. Nós tivemos a semana passada, um pouco antes do final do ano, o Donald Trump já liberando, o Congresso liberando a formação da Força Espacial Americana. O que vem a ser isso? O que pode ser isso, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto e tudo tem a ver com a abertura ufológica, essa abertura que nós estamos conversando durante vários vídeos, né? E eu tenho tentado mostrar que ela já está acontecendo. Não está acontecendo como nós esperávamos, de forma hollywoodiana, mas está acontecendo. Vamos então começar aqui, né, a analisar esses fatos. Uma seguidora do canal me perguntou qual é o blog que eu sigo, porque ela queria saber se poderia seguir também. Eu não sigo blog nenhum. Eu tenho meus livros aqui atrás, eu tenho mais uns outros 300 guardados no computador. E eu normalmente escrevo em folhas de papel o que eu vou conversar com vocês, porque facilita, né? Não tenho uma memória digital, infelizmente ainda não. Então eu não uso blog nenhum, eu consulto livros. Infelizmente a maioria deles não existe em português e nem vão ser editados no Brasil. Então por isso é que eu escrevo, eu tenho notas, as quais eu converso com vocês. Vamos então começar a falar sobre os famosos bombardeiros Stealth, o B-2, Spirit, e de como a tecnologia usada na série Star Trek já pode ser uma realidade. Em um artigo publicado no New York Times, na seção de ciências, lá isso em 2008, uma reportagem titulada Por Dentro do Orçamento Negro, ou Black Budget, né? O Caixa 2, né? Analisa um livro do autor chamado Trevor Paglen. Esse livro tem um título fantástico, bem intrigante. O título do livro em inglês é I could tell you, but then you would have to be destroyed by me. Isso significa, eu poderia te falar, mas depois você terá que ser destruído por mim. Esse é o título do livro. Fantástico, né? Esse Paglen, ele é um artista e fotógrafo profissional. Ele tem doutorado em geografia pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. E esse livro é um mergulho fascinante dentro do mundo dos famosos orçamentos ocultos, né, os black budgets, que trabalham com os projetos secretos como esse que vocês estão vendo aqui no PET, né, nesse e nesse. São projetos, esse é o projeto Avro canadense, é um projeto que trabalhou com aeronaves antigravidade. Segundo a imprensa, o projeto foi fracassado, mas a história não é bem essa. Ainda na época, o Canadá estava projetando um dos caças mais interceptadores mais avançados do mundo, que é esse que vocês veem no PET. O outro é um PET da Força Aérea Americana, que nós vamos falar agora sobre ele. Nesse livro do Paglen, ele tem centenas de PETs, eu não sei como chama no Brasil, acho que é bolacha. Né? São bolachas que os militares usam para simbolizar os projetos, as divisões em que eles trabalham. E nesse livro ele traz uma centena de patches referentes a os diversos departamentos da Força Aérea Americana, da NASA, do Pentágono, que trabalham com projetos classificados, né? Então é um mergulho muito fascinante que ele faz nessa área. Ele tem 75 fotos, né? Algumas bem sugestivas, né? Que eu coloquei aí no vídeo. Tem essa que está aqui no meu casaco, nós vamos falar já já. Então, eles usados em uniformes, como eu falei, né, em projetos negros ou pretos, eu não sei a tradução para você, é black budgets, né? Então, ou skunk work, os trabalhos sujos, como eles chamam. Então, de acordo com o New York Times, a reportagem do New York Times, esses patches não são aqueles patches comuns usados por ex-alunos, associação de alunos, clubes, etc. É uma coisa muito mais séria. Eles eram usados e são usados realmente pelas equipes que trabalham nesses projetos secretos, né? Então, na época do governo Bush, ele fala isso no livro, foi a soma destinada a esses projetos chegou a 32 bilhões de dólares. Por aí nós vemos como a coisa é importante. Esse patch que vocês veem aqui no meu casaco, com esse grey,
Ele era originalmente usado da época dos voos de testes do bombardeio stealth, o B-2, o Spirit, que é um avião fantástico, vocês estão vendo aí pelas fotos que eu coloquei. Eu já tentei arrumar uma foto do painel dele de voo, mas não existe. É extremamente classificado esse avião. Ele ainda está considerado dentro de uma categoria ultra classificada. Então, nesse patch, vocês podem ver a letra sigma grega, que está presente. Eu não consegui achar o significado que ela tem, a relação que ela, por que ela está aí. Tem o número 509, esse número 509 se refere ao grupo de bombardeio 509, lá do campo Wing. Ele foi o bombardeio, o campo onde esses bombardeios B-2 eram testados na base aérea de Whitman, no Missouri, né? Ela era uma base, até hoje ela concentra esses bombardeios invisíveis. A figura do Alien Grey, que está aqui no patch, que espanta todo mundo, na verdade, ela se refere ao famoso caso de Roswell, no Novo México, que na época, lá em 1947, era a base aérea 509, o campo 509, a base 509, né? Cujo comandante era o coronel William Blanchard, que foi ele quem apresentou à imprensa a primeira reportagem aos jornais, que se espalhou pelo mundo, dizendo que a Força Aérea do Exército havia capturado os destroços de disco voador. Força Aérea do Exército, que naquela época não existia a Força Aérea Americana, ela foi criada logo depois, né? Então, é a frase em latim que está escrita embaixo, vocês podem ver melhor aí na imagem que eu estou colocando nos vídeos. Ela diz o seguinte: Gustasus similus pulus, Gustasus similus pulus, que é traduzida como tem gosto de frango. É isso mesmo. E é só notar no detalhe do patch a faca e o tridente. A Força Aérea Americana depois modificou esse patch e colocou a frase em cima, modificou testes classificados, colocou para servir ao homem. Depois, mais tarde, ela retirou essa frase e recolocou testes classificados. Você vê como a coisa é bem complexa e está aí, todo mundo fica falando em teorias da conspiração, mas se você pesquisar, você vai ver que a coisa existe, está aí, debaixo dos nossos narizes, como disse o Bigelow na reportagem nos Estados Unidos, né? Só não vê quem não quer. Tem vários livros e websites, né? Apareceram recentemente apontando insiders, né? Espiões, falando sobre a incrível tecnologia que está sendo desenvolvida nesse mundo oculto, nesse mundo paralelo, né, no Deep State. A incrível tecnologia que esse pessoal está desenvolvendo se aproxima muito daqueles filmes de ficção que nós adoramos, como os Star Trek, ou Star Wars, ou Buck Rogers, para quem tem mais de 60 anos. Né? A mídia ridiculariza todos muitos desses insiders têm sido ridicularizados pela mídia, né? Mas também tem um outro livro, além desse que eu falei com vocês no início, chamado The Secrets of Anti-Gravity Propulsion, Tesla, UFOs and Classified Aerospace Technology. Isso em português seria Os Segredos da Propulsão Antigravitacional, Aeronaves Classificadas e Tecnologia. Ele fala sobre Tesla e UFOs, né? Então, esse livro é de um acadêmico, o doutor Paul A. Laviolette. Apesar do nome francês, ele é americano. Ele oferece uma completa cobertura sobre esse assunto, inclusive o desenvolvimento, falar sobre o desenvolvimento das naves antigravidade, em uma discussão bem detalhada. O livro dele é extremamente técnico. Para quem tem informação na área técnica, engenheiro eletrônico, etc., vai entender, porque uma metade do livro dele é sobre ele defendendo isso e mostrando as teorias, mostrando defendendo aquilo que ele fala e mostrando que já existe, né? Então ele mostra, com bases científicas e tecnológicas, como existem motores antigravidade, já existe essa tecnologia. Violeta ele é um físico formado pela Universidade Johns Hopkins e é PhD pela Universidade de Portland. Você vê então que já não é mais um ufólogo lá do interior dos Estados Unidos, um conspiranoico, um simples formado, curioso, PhD, todos dois. Todos dois estão arriscando as suas carreiras, estão arriscando seus nomes, né, já publicando isso.
Então, caminhando nessa direção, nós vamos ver como é que esses aviões stealth podem ter uma dupla função. Nós temos a história do B-2, é uma delas, né? Ele já publicou também, além desse livro, vários artigos sobre astronomia, arqueologia e etc. Esse livro aí, O Segredo da Propulsão Antigravitacional, fala sobre essa penetração nesse mundo, nesse governo oculto, né, no complexo industrial militar que existe, que é fantástico e é escondido da grande maioria das pessoas. A todo tempo nós ouvimos falar sobre esses projetos secretos. Ele explica que nesse livro, né, que a tecnologia Star Trek já está sendo desenvolvida e usada, já é usada aqui no nosso planeta. Muito dos avistamentos que são reportados nos Estados Unidos de naves triangulares são esses aviões, são essas aeronaves especiais que estão sendo fabricadas. Violet, em seu livro, ele explica a ciência da aeroespacial e estabelece a fundamentação para a teoria da eletrogravidade. A parte inicial do livro fala sobre experiências, né, de um outro cientista chamado Townsend Brown, que foi o pioneiro na pesquisa e desenvolvimento da eletrotécnica e na aplicação dela em naves, em aviões, né, especiais. Violeta, ele publicou seu livro baseado em pesquisas sérias. Então, nós temos aí, né, um quadro onde os projetos secretos já se tornam visíveis. Ele fala abertamente sobre isso. E Violeta pôde, então, revelar o que se esconde por trás desse ultra-secreto projeto do B-2, o Spirit. E nós vemos aí que não foi nenhum jornalista, nem um conspiranoico, foi um cientista, um acadêmico. Então, vamos começar a falar sobre os bombardeiros B-2, que é o que nós temos mais documentação, existem mais informações a respeito. É claro que todas elas feitas por esses insiders, essas pessoas que trabalharam na área e que agora estão revelando, não revelam o nome, alguns aposentados, militares, pilotos, etc., que dão o seu testemunho. No capítulo 5 do livro dele, o título é super sugestivo, né? O Esquadrão Antigravidade Americano, Anti-Gravity Squadron, US. US Anti-Gravity Squadron. Então, existe já um esquadrão de aviões antigravidade. Será? Bom, nesse capítulo da revista Aviation Week Magazine, que foi publicado em março de 1992, ele ficou surpreso com a reportagem falando sobre a energia eletrostática, ou a descarga eletrostática que havia sob as asas do avião Spirit, do B-2, né? Essa reportagem fala claramente sobre a propulsão eletromagnética. Mas a revista obteve a informação de um grupo chamado de renegados, os cientistas renegados e engenheiros que quebraram o código de silêncio, é claro que sem revelar o nome deles. Isso literalmente acabaria com a vida deles. Então, mas seria considerado traição, imagine. Então, eles tomam muito cuidado, isso são segredos de Estado. Mas a reportagem saiu na revista Aviation Week Magazine, de 1992. Então, de vez em quando, escapole alguma coisa. Nós vamos ver depois o desenvolvimento de projetos relacionados à série Star Trek, que já são patenteados. E quem quiser e tiver curiosidade, pode ir lá na biblioteca pesquisar no departamento de patentes lá a explicação dos projetos, explicação técnica, já são patenteados vários avanços tecnológicos que apareceram na série. É claro que nenhum deles está em uso público. Bom, nós temos alguns, né? Temos esse celular. O celular e vários outros. Laser, acabei de fazer uma cirurgia nos olhos. A laser é uma coisa fantástica, mas tem muito mais. Nós vamos ver no próximo vídeo aonde entra Star Trek nessa história. Até já!